Na aula de hoje nós falaremos sobre as principais características do romantismo, mas nós falaremos do romantismo de uma maneira mais geral, pois nas próximas aulas estaremos falando mais especificamente do romantismo em Portugal e do romantismo no Brasil. Vejamos agora algumas imagens que sintetizam as ideias e que darão início aí às nossas reflexões. Nessa pintura do século XIX, nós vemos o jovem Adonis e Vênus, a deusa do amor e da beleza. Amor, quem nunca sonhou amar e ser amado? Ou então quem nunca disse a frase, mas que romântico? Vejamos a próxima imagem. Nessa pintura, também do século XIX, vemos o Cupido, filho de Vênus, e a jovem Psique. Ninguém nega que essas imagens, a primeira de Vênus e essa de Cupido, sejam imagens românticas. Mas será que é desse romantismo que falaremos na aula de hoje? Não, não é desse romantismo que falaremos. Hoje nós falaremos do romantismo enquanto movimento, enquanto estética, enquanto escola literária. Este romantismo que nós acabamos de ver nessas imagens é um romantismo conhecido como romantismo com letra minúscula. E por que com letra minúscula? Porque esse sentimento carregado de emoção, pautado aí pela emotividade, sempre existiu e sempre vai existir. Ele é atemporal. É nesse sentido que nós falamos de um filme romântico, de uma música romântica. O que nos interessa neste curso é o movimento romântico, é o romantismo com letra maiúscula. Vejamos agora uma próxima imagem. O romantismo teve início na Alemanha e na Inglaterra no final do século XVIII, passando pela França e aos poucos se espalhou por toda a Europa, de onde se difundiu para a América, perdurando até por volta da primeira metade do século XIX, quando aparecem as primeiras manifestações realistas. O contexto histórico do romantismo marcou-se pelas disputas de poder e pelas revoluções, principalmente pela Revolução Francesa, que significou a transferência do absolutismo para o liberalismo, ou seja, o poder que até então sempre esteve nas mãos da nobreza, da aristocracia, é conquistado pela burguesia, que contava com o apoio do povo. Todas essas alterações vão influenciar diretamente a produção literária do período. Com a ascensão da burguesia, da chamada classe média, há um deslocamento do público leitor, que até então era o nobre. No romantismo, quem lê é o burguês. A literatura passa a ser vista como uma forma de entretenimento. É o momento em que surgem os primeiros folhetins, ou seja, uma espécie de precursores do que seriam hoje as nossas telenovelas. Passemos agora a uma imagem considerada um dos símbolos deste período romântico na literatura universal. Neste quadro de Delacroix, nós temos a liberdade guiando o povo. Liberdade, igualdade e fraternidade são as palavras de ordem, quer seja no campo político, econômico e social. E como não podia deixar de ser, no plano literário também a liberdade passa a ser palavra de ordem e influenciará toda a produção desse período. Vejamos agora as principais características românticas. Neste momento, nós temos o individualismo, também chamado egotismo ou egocentrismo. Temos a emoção controlando aí todas as ações. Há uma supervalorização da emoção em detrimento da razão. Temos também o escapismo ou a fuga. O sentimento de evasão passa a fazer parte de todo o período também. E por último, nós temos aí a liberdade. A liberdade não só na expressão, mas também enquanto forma de criação. Mas o que significam cada uma dessas características? No individualismo, também conhecido como egotismo ou egocentrismo, nós temos quem? Nós temos a figura do eu. Pela primeira vez no movimento literário, nós encontramos uma forte imposição do eu. Os textos românticos são marcados pelo uso da primeira pessoa.
O autor romântico estava preocupado com aquilo que cada pessoa tinha de particular, de exclusivo. O eu realmente foi a figura principal. Vejamos agora a próxima característica, a emoção. Sendo eu a figura principal deste período, nós temos aí a emoção como forma de expressão. O indivíduo deixava-se mostrar através da forte emoção, através dos seus sentimentos e desejos. E ao contrário da rigidez das escolas anteriores, o autor, o poeta romântico, o autor romântico, era livre para sentir e livre para expressar todo este seu sentimento. Falar em romantismo é falar em liberdade, liberdade de expressão, é falar do fluir das emoções. Vejamos agora a próxima característica, o escapismo. Escapismo é também chamado de evasão, ou seja, o poeta romântico, nessa ânsia de sentir e de se expressar, acabava se deparando com a realidade. Uma realidade que nem sempre era desejada. E isso acabava provocando no autor uma série de atitudes. Entre elas, a atitude libertária dos poetas da terceira geração, como veremos nas próximas aulas, ou então o sentimento de frustração, de insatisfação e de fuga. Vejamos agora um esquema que ilustra bem esse escapismo, essa evasão. Esse escapismo se manifestou de formas diversas entre os românticos. Na natureza, vista como um refúgio, um lugar ainda não corrompido, nos sonhos, substituindo as dores da vida real, ou na morte, vista como algo positivo e constantemente invocada. Há ainda outras formas de fuga a que esta se une, como a vida boêmia, o culto da solidão, o gosto pelo passado e por lugares exóticos e mórbidos. Vejamos agora um fragmento em que o autor, em que o poeta chama pela morte, em que ele deseja a morte. Por isso é morte, eu amo-te e não temo. Por isso é morte, eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda, leva-me ao nada, leva-me contigo. Repare que nesse trecho, além da ideia positiva da morte, nós encontramos também o egocentrismo, o individualismo. O eu aparece em todos os versos da estrofe. Eu amo, eu quero, é o eu, mais uma vez, como figura central. Vejamos agora a última grande característica romântica, a liberdade. Assim como no contexto histórico, a liberdade no plano literário também foi uma forte influência. Ao contrário dos períodos anteriores, os românticos não seguiam nenhuma forma fixa. Eles abandonaram todas as formas fixas da antiguidade clássica, como a ode, o soneto e os versos decassílabos. Os versos românticos eram versos brancos, ou seja, eram versos não rimados. Eles também enriqueceram a língua utilizando-se de neologismos, novas palavras, e aproximando a linguagem literária de uma linguagem mais popular. Também foram responsáveis por uma grande variedade, uma grande variação temática. Vejamos agora o que diz um romântico a respeito dessa liberdade de criação. Quanto à forma, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentam, para não destruir o assento da inspiração. Para o autor romântico, o importante era a expressão dos seus sentimentos, a expressão da sua subjetividade, independentemente de qualquer forma pré-estabelecida. E essa liberdade vai influenciar vários temas românticos. Vejamos agora quais são os principais temas do romantismo. O romantismo marca uma volta ao passado histórico, uma volta às origens de cada povo, de cada nação. É o chamado nacionalismo. Encontramos também, como consequência dessa volta às raízes, um sentimento de religiosidade, principalmente uma religiosidade proposta pelo cristianismo. Há também uma supervalorização do amor e da mulher.
No nacionalismo, nós encontramos o quê? Uma busca ao passado histórico, uma busca aos grandes heróis e aos grandes feitos. No caso de Portugal, retomam-se os mitos dos cavaleiros e dos grandes heróis medievais. No Brasil, como nós não tivemos uma Idade Média nos moldes do colonizador, cria-se neste momento a figura, o mito do bom selvagem. O índio passa a ser visto como esse nosso herói, como esse nosso cavaleiro medieval. Ele é sempre bom, bonito e forte. Aliada a essas características do índio, nós também temos uma exaltação, uma valorização da paisagem natural brasileira. Vejamos agora a próxima característica, a religiosidade. Ao contrário do paganismo dos movimentos anteriores, no romantismo nós temos uma retomada das fontes bíblicas, principalmente aquelas derivadas do cristianismo. Vejamos agora a grande e última característica, o grande e último tema romântico. A idealização do amor e da mulher. O amor passa a ser visto como o sentimento essencial, como a mola propulsora de toda a vida. E a mulher, consequentemente, o tema romântico por excelência, passa a ser vista como uma espécie de deusa, passa a ser divinizada, cultuada. A mulher era sempre misteriosa e pura. A virgindade nesse período era muito valorizada. Quase todas as heroínas românticas eram virgens. Mas ao lado desse caráter angelical, nós também encontramos em textos românticos um forte sensualismo. Vejamos agora a imagem que é um dos símbolos do romantismo. A liberdade guiando o povo mais uma vez. Falar em romantismo é falar da escola literária que tinha como molas propulsoras a emoção, a paixão e principalmente a liberdade. Não se esqueça, falar em romantismo é falar do movimento literário que instaura pela primeira vez uma subjetividade extrema, até então jamais vista em toda a arte ocidental. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.